Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir as Escrituras na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Todos encontraram? Meus irmãos, há muito tempo, desde o início, aliás, eu venho dizendo que essa carta, escrita por Paulo aos Romanos, ela é uma carta que foi dividida em duas partes, em dois momentos. Assim como na verdade, eram a maioria das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Você tem, por exemplo, a primeira parte, como os irmãos bem sabem, eu já disse aqui muitas outras vezes, na primeira parte da carta, o apóstolo Paulo expõe todas as questões doutrinárias ou teológicas, aquilo que nós devemos saber sobre Deus e sobre a doutrina. Na segunda parte da carta, segunda metade da carta, o apóstolo Paulo expõe todas as questões práticas, como resposta às questões doutrinárias, aquilo que nós precisamos fazer. Toda a parte prática, então, nós temos na segunda parte. Mas se eu afirmasse aqui aos queridos que essa carta, na verdade, tem três partes e não apenas duas, como eu venho falando desde o início, não estaria de um todo errado. E eu digo por quê? Porque há uma terceira e última parte na carta que eu poderia intitular como as palavras finais do apóstolo Paulo, as considerações finais. E essas considerações finais que trariam a ideia de uma terceira e última parte, elas começam exatamente no versículo 14 do capítulo 15. Que nós meditamos aqui, foi a nossa última reflexão, a nossa última devocional aqui na carta de Paulo aos Romanos. Nesse texto que nós meditamos, ou seja, a partir do versículo 14 do capítulo 15, o apóstolo Paulo, nessa parte final da carta que ele começa, ele apresenta as suas credenciais. Ele faz uma espécie de exposição do que era o seu ministério. Por exemplo, se você passar os olhos, inclusive lembrar da nossa última devocional, ele vai falar do seu compromisso com o ensino, nos versículos 14 e 15 do capítulo 15. Ele fala da maneira como ele enxergava, ou a visão que ele tinha do seu ministério, da sua vocação, versículo 15 e versículo 16. Ele diz que tem consciência de que, na verdade, tudo aquilo que aconteceu estava acontecendo, porque Deus estava agindo por intermédio dele. Ele tinha essa compreensão, e ele diz isso nos versículos 17 a 19, e encerra com um relato do seu empenho, do seu esforço no cumprimento da sua missão, que compreende os versos 19 a 21. Então, isso deu início ao final da carta, as suas considerações finais. Mas antes de caminhar para as últimas recomendações e últimas saudações que nós temos aí no finalzinho do capítulo 15, o apóstolo passa então a expressar àqueles irmãos quais eram os seus planos, o que ele estava planejando fazer. Ele vai no final da carta dizer assim: irmãos, esses são os meus planos, o que eu pretendo fazer daqui para frente. E é aqui que nós vamos aprender com Paulo duas preciosas lições. Tema da nossa devocional nessa noite: aprendendo com os planos de Paulo. Compreenderá os versículos 22 a 33, que nós vamos fazer novamente a leitura, e na sequência vamos fazer mais uma oração. Acompanhe novamente a leitura. Foi a mesma leitura que fizemos de início no corpo da liturgia do culto, e nós vamos fazê-la novamente. Ele vai encerrando a carta. Ele fez toda a apresentação do seu ministério no início aí, do verso 14 até o versículo 21, e agora ele conta os seus planos àqueles irmãos. Acompanhe, verso 22. Meus irmãos, essa foi a razão porque também, muitas vezes, não uma, não duas, mas muitas vezes, eu, Paulo, me senti impedido de visitar vocês. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões que eu havia falado para vocês, lá no verso 19, e desejando há muito tempo visitar vocês, eu penso em fazer isso quando em viagem para a Espanha. Por quê? Porque eu espero que de passagem estarei convosco e que para lá, para a Espanha, seja por vocês encaminhado. E isso depois de ter passado um período de tempo em comunhão com vocês. Verso 25. Mas antes disso tudo, eu estou de partida antes para Jerusalém, para servir a igreja ou servir aos santos. Porque aprouve a região da Macedônia, aos crentes da Macedônia e da Acaia, levantar uma oferta em benefício dos pobres entre os irmãos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem,
e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servir a esses crentes, que antes eram judeus, com os bens materiais. Tendo, pois, então concluído esse trabalho de levar essa oferta a Jerusalém, e havendo-lhes então consignado esse fruto, aí sim eu vou passar por vocês e vou chegar até a Espanha. E bem sei que quando isso acontecer, eu irei na bênção do Senhor. Verso 30. Por essa razão, eu suplico a vocês, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor que sentimos pelo Espírito Santo, que vocês lutem juntamente comigo nas minhas orações ao Senhor, ao meu favor. Para duas coisas. Primeiro, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem em Jerusalém ou na região da Judéia. E em segundo lugar, para que esse meu serviço de levar essa ajuda a Jerusalém seja bem aceito pelos crentes de lá, a fim de que ao visitar vocês, na vontade de Deus, é claro, eu chegue à vossa presença, mas chegue com alegria e possa também me recrear com vocês. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Que maravilha. Esse texto é lindo. Eu vou mostrar a vocês versículos aqui que são realmente bastante emocionantes que o apóstolo Paulo traz em seu relato. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração por meio de sua palavra santa nessa noite. Senhor nosso Deus, nós queremos nesse momento, Pai, suplicar ao Senhor que o Senhor nos ajude a entender a Tua vontade e a Tua verdade. Nós estamos diante da Tua palavra, já cantamos louvores, já fizemos as nossas ofertas ao Senhor, nós já nos colocamos diante de Ti em adoração, mas essa é a hora em que nós nos aquedamos em Tua presença, ó Deus, para ouvir o Teu recado. Nos ensina, Pai, nós precisamos aprender do Senhor. Ensina aquilo que nós precisamos aprender essa noite, por meio de Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como eu vos disse, se você tem aí no seu boletim, espero que você tenha trazido sua caneta, nós temos duas lições que foram extraídas desse texto. A primeira lição que aprendemos com o relato do apóstolo Paulo é que há necessidade de se planejar. Tome nota aí no seu boletim. Há necessidade de se planejar. Veja só que o apóstolo Paulo começa falando do desejo que ele tinha, e ele começou lá a carta, lá no capítulo 1, ele já havia falado sobre isso. Do desejo que ele tinha de visitar aquela igreja. Ele não conhecia aqueles irmãos. Não foi Paulo que fundou aquela igreja. Então, ele tinha algum conhecimento de alguns daqueles crentes, mas ele não conhecia a igreja como um todo. E ele expressa esse desejo dele. Olha o que ele diz no versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes eu me senti impedido de visitar-vos. Perceba que ele deixa muito claro que ele quis visitar a igreja de Cristo em Roma muitas vezes. Como eu vos disse, ele não conhecia a maioria daqueles irmãos. Ele queria muito visitar. A igreja em Roma era uma igreja, assim como a igreja de Filipos, que as demais igrejas conheciam sobre ela. Sobre sua fé, sobre o seu desenvolvimento, sobre suas virtudes. E Paulo queria muito conhecer aqueles irmãos. E perceba, ele diz aqui que, na verdade, a intensidade do seu ministério em outros lugares foi o que impediu ele de visitar aqueles irmãos. Eu queria muito visitar vocês, mas eu me senti impedido. Impedido pelo quê? Veja o verso 19, para que você lembre comigo, o que é que impedia Paulo. Verso 19, ele diz assim: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que de Jerusalém, ou desde Jerusalém, até em circunvizinhança, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Ele traça aqui a geografia do seu ministério. E ele diz, olha, isso aqui é o que tem me impedido de visitar vocês. Pule para o verso 22 agora. Ele inicia dizendo, por essa razão, ou seja, por estar trabalhando intensamente nesses lugares, que eu descrevi no verso 22, é que eu me sinto impedido de visitar vocês. Queria muito fazer isso, muito, mas me dediquei a esses lugares no qual o Senhor me colocou, e por essa razão eu não consegui chegar até aí, até então. Mas agora, o que Paulo vai dizer é que ele percebe que o seu ministério, o seu trabalho nesses lugares, já estava chegando ao fim. Olha o que é que ele diz no versículo 23 e 24. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões que ele citou no verso 19, e desejando há muito visitar vocês, penso em fazê-lo quando em viagem
para a Espanha. Eu não sei se você percebeu o que Paulo disse aqui nesse jogo de palavras. No verso 22 ele diz que quis, mas não pôde ir. Aí no verso 23 ele diz que agora pode ir e está pensando em fazer isso. Você nota isso? Eu quis, mas não pude fazer. Eu tinha muito desejo de fazer. Meu coração queria muito fazer isso, mas eu me vi impedido de fazer. Não tive como fazer isso. Mas agora que eu tenho como fazer, porque nessas regiões que eu trabalhei, não há mais o campo para esse ministério e eu preciso sair, eu estou pensando então em fazer isso, passando por aí e visitando vocês. Meus irmãos, Paulo não faz o que não pode e não se precipita em suas decisões. O que foi que o apóstolo Paulo aprendeu com a vida e com Deus, que nós precisamos aprender também como crentes que somos? O apóstolo Paulo aprendeu a fazer a leitura exata do tempo e do momento, baseando-se naquilo que Deus tem lhe concedido, tanto de recursos quanto de oportunidades. Chegaram os recursos, surgiram as oportunidades, eu agora entendo que é a vontade de Deus. Não há recursos, eu quis, mas não pude ir, não era o tempo. Mas agora que há condições de fazer isso, eu estou pensando em fazer. Percebe como ele não se precipita? Como mesmo em meio às muitas vezes que ele quis fazer, ele não fez porque não tinha como fazer. Ele não é precipitado, ele não atropela os momentos. Ele consegue fazer a leitura do tempo certo, entendendo que é quando Deus lhe concede oportunidades e recursos para isso. Só então ele se planeja. Olha o verso 24 mais uma vez. Ele inicia dizendo, penso em fazê-lo então, quando em viagem para a Espanha. Esse é o meu pensamento. Esses são os meus planos. Olha o resto do verso. Pois eu espero, que de passagem estarei convosco, e que para lá, para a Espanha, seja por vós encaminhado, e isso depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Paulo diz agora, meu plano é exatamente esse, passar um tempo com vocês e depois partir para a Espanha. E adivinha quem vai me mandar para lá? Vocês. Tudo muito bem planejado, né? Nada fora do lugar. Eu consigo imaginar Paulo escrevendo esses passos, né? Passo a passo que eu preciso fazer. Tenho muita vontade de fazer, deixa eu olhar, não está no tempo. Eu preciso me organizar, me planejar. É de Deus isso, como dizem alguns irmãos, né? É de Deus. Eu preciso olhar se dá certo. Não, não deu certo, eu preciso trabalhar aqui ainda. Agora chegou a hora de fazer. E os meus planos são exatamente estes. Primeiro, eu vou passar por aí, e depois que passar por aí, eu vou chegar à Espanha com a ajuda de vocês. Mas Paulo ainda tinha uma nobre missão a cumprir. Antes de chegar até Roma, ele tinha um serviço para concluir. Olha o verso 25, o que é que ele diz. Mas, agora, eu estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Antes de ir para Roma, eu agora, nesse momento, não posso fazer isso. Como tudo é planejado. Eu preciso primeiro dar uma passadinha onde? Em Jerusalém. A serviço da igreja. Que serviço? E que igreja? Verso 26. Porque aprouve a Macedônia e a Caia, duas regiões, levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Igrejas que eram formadas, igrejas que estavam nessas regiões citadas, e que eram formadas em sua maioria por não-judeus, gentios que se converteram ao cristianismo. E igrejas, tome nota disso aí, igrejas pobres de recursos, não é? Especialmente duas igrejas se destacam aqui, a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica. Essas igrejas se reuniram, se juntaram para ajudar os irmãos de Jerusalém, da igreja em Jerusalém. Por quê? Porque, meus irmãos, por volta do ano 50 depois de Cristo, houve uma fome devastadora em Jerusalém, em razão de alguns anos de estiagem, de seca, que havia sido inclusive profetizado por um dos profetas ali no Novo Testamento. Isso aconteceu de fato. E não foram apenas os descrentes que sofreram, a igreja em Jerusalém sofreu junto com a escassez. Ao ponto de você lembrar nos relatos de Lucas em Atos dos Apóstolos, deles dividirem os seus bens, deles levantarem cestas básicas, feiras, para ajudar uns aos outros, mas isso não era suficiente.
Não era suficiente. Então esses irmãos lá da Acaia e Macedônia, das igrejas de origem não judaica, de origem gentílica, essas igrejas se sentirem tocadas pela fome e pela tristeza e pelos problemas. Aí eles decidiram enviar uma oferta àqueles irmãos. Sabe por que eles fizeram isso? Olha, aqui é a parte que eu disse a vocês, que é a parte bonita do texto. Porque eles se sentiam devedores daqueles irmãos em Jerusalém. Porque eles sabiam que a mensagem do Evangelho e o Cristo vieram exatamente dos judeus. Isso veio dos judeus. Os judeus que se converteram, como os apóstolos, por exemplo, e levaram o Evangelho aos não cristãos, aos não judeus, e levaram o Evangelho aos gentios. E eles dizem, olha, aquilo que é mais precioso para a nossa vida, como a Aline disse aqui na oração de gratidão. Você vê que a nossa oração de gratidão é sempre assim, a gente agradece por tudo e diz, Senhor, mas há algo especial, que é a coisa mais importante da nossa vida. Aqueles irmãos ficavam imaginando, olha, o que temos de mais valioso na nossa vida hoje é a nossa compreensão do Evangelho, é Cristo. E quem trouxe para nós essa mensagem? Quem foi que saiu lá de Jerusalém para trazer para cá? E para contar para a gente isso? Precisamos de ajudar esses irmãos. Olha que bonito o verso 27. Isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Em outras palavras, é justo que agora estendam as mãos a esses irmãos. O que é isso, irmãos? É gratidão que a gente precisa aprender com esse povo. Gratidão. Precisamos levantar uma oferta para eles. A gente precisa ajudar os nossos irmãos de Jerusalém. Afinal de contas, foram esses judeus convertidos que trouxeram o Evangelho para nós. A coisa mais preciosa da nossa vida. E agora é a hora da gente, pelo menos, retribuir todo esse amor. E foi isso que eles fizeram. E essa era a missão do apóstolo Paulo. Paulo diz, olha, eu estou planejando há muito tempo fazer essa visita, mas antes de ir aí em Roma, e eu quero muito chegar à Espanha a partir de vocês, eu preciso dar um pulinho em Jerusalém. Eu tenho uma missão a cumprir. Eu preciso entregar uma oferta que as igrejas dos não-judeus preparou para as igrejas dos antigos judeus convertidos ao cristianismo. Mas eu quero que você perceba, nosso ênfase é exatamente nisso, que tudo estava muito bem planejado por Paulo, não é? Primeiro Jerusalém, depois Roma, por fim a Espanha. Veja o verso 28. Tendo, pois, isso é Paulo dizendo, ó, tendo, pois, concluído isto, ou seja, o meu trabalho lá em Jerusalém, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, eu irei à Espanha. Eu irei à Espanha. Se Paulo precisasse comprar passagens aéreas para fazer isso, ele as teria todo organizadozinho, né? Primeiro aqui a passagem de volta para Jerusalém, eu já tenho aqui a passagem de Jerusalém para Roma e também a passagem de Roma para a Espanha, já está tudo certinho. Tudo programado, tudo planejado, porque é assim que a gente precisa ser. A gente precisa aprender a planejar as coisas. E ele encerra com o versículo 29, mostrando todo o seu otimismo. Isso aqui é interessante, porque você vai ver lá na frente como é que isso vai terminar. Olha o otimismo dele no verso 29. Bem sei que ao visitar-vos, olha como ele tem esperança e até uma certa convicção de que isso vai acontecer. Irei na plenitude da bênção de Cristo. E quando eu for, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar nessa chegada aí e vai nos abençoar juntos. Meus irmãos, tudo minuciosamente planejado, sem pular etapas, sem precipitações, entendendo a vontade de Deus à medida em que as coisas vão se tornando cada vez mais claras. Eu vou repetir que isso aqui é muito importante. Entendendo que é a vontade de Deus, à medida em que as coisas vão se tornando mais claras diante de nós, em nosso caminho. Agora eu entendo qual é a vontade de Deus. Agora eu estou entendendo quais são os seus planos. E aqui, por aqui que eu vou caminhar. Era assim que Paulo vivia. Enquanto não aconteceu, fui impedido de chegar até vocês. Quem é que estava impedindo Paulo de chegar até lá? Era o próprio Deus. Ele entendia que os seus afazeres naquele lugar, o seu ministério, precisava ser cumprido ali. Mas agora, e aí ele se planeja dessa forma. Tudo planejado. Paulo nos ensina a necessidade de se planejar. E aqui eu quero fazer a pergunta, que lá na frente farei na aplicação, né? Você é alguém que se planeja?
Ou você toma suas decisões assim, meio que de supetão. Imagina Paulo fazendo isso. Comecei o ministério aqui, não, eu vou aí, vou dar um pulo aí, depois eu vou para a Espanha, depois eu retorno para aqui. Percebe quando é assim? Tudo certinho no seu lugar, no seu tempo, da maneira correta. Você vai entender por que precisa ser feito isso. Mas eu pergunto mais uma vez, você é alguém que se planeja? Agora, planejar não é tudo. Por isso, tome nota do segundo ponto. Paulo também nos ensina em suas palavras, ou acrescenta a ideia de se planejar, uma outra lição nesse texto. Há a necessidade de confiar os planos a Deus. Há a necessidade de confiar os planos a Deus. Não é só se planejar. Veja só, depois de ele ter dito o que ia fazer, vou para ali, vou fazer isso, depois volto para cá, vou levar a oferta, volto para Roma, vocês me mandam para a Espanha. Depois de ter dito isso, olha o que é que Paulo faz. Ele pede aos irmãos que façam o quê? Agora orem por mim e orem comigo. Olha que verso bonito. Versículo 30, ele diz: rogo-vos, pois, olha que lindo, por causa disso, porque toda vez que a gente se planeja, a gente precisa colocar Deus nisso. A gente precisa colocar esses planos nas mãos do Senhor. Rogo-vos por isso, por todos esses planos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Você notou que Paulo colocou duas coisas que nos une aí como cristãos: o senhorio de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso amor pelo Espírito Santo. Duas coisas que nos unem, fazendo com que eles entendam que nós estamos juntos nisso. Tudo isso para pedir uma coisa àqueles irmãos romanos: eu quero que vocês lutem comigo em oração, e também lutem comigo e por mim, é o que ele pede. E essa palavra rogo-vos aqui é muito mais do que simplesmente um pedido, é uma súplica. É como se, essa palavra traz essa ideia, é como se Paulo tivesse ficado de joelhos na frente dele. E depois de ter dito tudo que precisa fazer, ele diz assim: agora eu peço uma coisa a vocês. Orem comigo e orem por mim. Não é só se planejar. Deus é soberano sobre a nossa vida. Eu preciso colocar os meus planos diante do Senhor. É isso que ele faz. Orar pelo quê? Ele diz duas coisas: vocês orem por mim por duas razões, dois motivos de oração. O primeiro está aí no versículo 31, para que ele não seja atrapalhado pelos seus opositores. Ele abre o 31 dizendo isso. Ele diz assim: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. A quem Paulo está chamando aqui de rebeldes? Ele chama de rebeldes, não apenas aqui, mas em outros textos também, os judeus não convertidos que perseguiam Paulo em todos os lugares por onde ele ia. Paulo era expulso das cidades onde ele estava por esses judeus. E muitas vezes esses mesmos judeus tentaram tirar a própria vida de Paulo. Paulo diz: olha, pede a Deus que me livre desse povo. Não pense em Paulo como um covarde, meus irmãos. Paulo não está aqui preocupado com sua paz pessoal. A preocupação dele é que eles impeçam que a oferta chegue em Jerusalém. Não por mim, é como se Paulo dissesse: eu não estou preocupado comigo. Minha preocupação é que eles sejam um empecilho dessa minha missão. Por isso ele diz: os rebeldes da Judeia, que vivem lá ao redor de Jerusalém, e que podem muitas vezes, muito bem, impedir que isso aconteça. Então peça a Deus desses homens, para que Deus me livre deles. Paulo não tá aqui nos ensinando a fazer orações pessoais nesse sentido. Que Deus me livre disso, me livre daquele vizinho, daquele patrão. Não é isso que ele está dizendo. Aí Deus nos ensina a ter paciência, a orar por eles, né? Coisa desse tipo. Mas o que está em jogo aqui é a oferta que precisa chegar em Jerusalém. É como se Paulo estivesse dizendo assim: que Deus me ajude fazendo com que essa oferta chegue até lá e que eles não sejam um empecilho para isso. Essa é a primeira oração. A segunda razão aqui que ele pede para que os irmãos romanos orem é para que essa aqui é curiosa demais, é para que os crentes de Jerusalém aceitem bem a sua oferta, aceitem bem a oferta que está vindo das igrejas lá da Acaia e Macedônia. Olha o restinho do verso 31. E que este meu serviço em Jerusalém, o que eu vou fazer lá, seja bem aceito pelos santos, os santos lá de Jerusalém. Qual será a reação da igreja em Jerusalém, formada aqui de antigos judeus, ao receberem a ajuda financeira, veja isso,
dos irmãos de igreja gentílica. Qual será a reação deles? Paulo diz, meu Deus, quando eu chegar lá e disser, olha, Tessalônica e Filipos mandaram aqui, os gentios, era possível que isso acontecesse? Senão Paulo não ia pedir oração, irmãos. Somos falhos, crentes, é verdade, em Cristo, justificados, glória a Deus, adotados como filhos, mas orgulhosos às vezes, orgulhosos, cheios de si mesmo. Por isso Paulo pede, irmãos, ele está pedindo aqui aos irmãos romanos, orem para que os santos de lá recebam as ofertas dos santos de cá. Que há uma chance de não acontecer isso. Que Deus quebre o coração deles e façam entender que isso vem das mãos do Senhor. Essa é a oração de Paulo. E ele encerra dizendo para que ele possa, e aqui ele diz, com a vontade de Deus, visitar aqueles irmãos em Roma com alegria, por ter dado tudo certo. Olha como ele finaliza, versos 32 e 33. A fim de que ao visitar vocês, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa me recrear com vocês. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então Paulo diz, olha, eu peço, eu já coloquei diante de vocês, quais são os meus planos? Deixa eu dizer a você quais são os meus planos. Aí Paulo escreve para eles, primeiro, eu preciso ir em Jerusalém, antes de passar por aí. Que eu quero muito visitar vocês, mas nunca deu certo. Deus não me possibilitou, eu precisava trabalhar onde eu estava. Mas agora que está dando tudo certo, agora que eu tenho condições de fazê-lo, agora eu me planejei e vou. Estou pensando em ir. Mas antes eu preciso dar um pulo em Jerusalém. Porque eu preciso deixar em Jerusalém uma oferta que foi dada aos irmãos daquela igreja. Depois disso, aí eu chego até vocês, passo um tempo com vocês e vocês me enviam para a Espanha. Não é bom o plano? Projeto maravilhoso? Mas vocês precisam orar. Porque se planejar é uma parte, confiar esses planos a Deus é a outra parte. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor para que as coisas deem certo. Não simplesmente para que deem certo segundo a nossa ótica, mas que sejam de sua vontade, Ele vai colocar aqui. Que sejam de sua vontade, de fato. Que Ele cumpra a sua vontade nesse sentido. E é isso que Paulo faz. Paulo nos ensina a necessidade de confiar os planos a Deus. Amém, irmãos? E aí, agora a pergunta é outra, né? A primeira pergunta, você é alguém que se planeja? Você talvez diga assim, sou alguém que me planeja, pastor. Sou igual a Paulo. Eu tenho o meu rascunho, o meu caderninho, né? Coloco tudo ali. Final de ano a gente se planejou bem, não foi? Isso, em janeiro isso, e começar isso, e fazer aquilo, e só depois que tiver condições, para não me precipitar, para não me apertar, isso e aquilo. Mas agora vem a segunda pergunta. Você é alguém que coloca os seus planos diante de Deus? Ou você é alguém que confia apenas em si mesmo? Você é alguém que apresenta tudo aquilo que planeja a Deus? Que coisa, né? Eu quero encerrar, meus irmãos, noticiando aos irmãos uma coisa. Nem tudo que Paulo planejou aqui deu certo. Essa é a parte triste da reflexão, né? Nem tudo pelo que Paulo orou aqui, ou pediu para que orassem, deu certo. Só para vocês terem ciência. Ele foi maltratado pelos rebeldes quando chegou em Jerusalém. Assim como ele temia, muito maltratado. Ele foi mandado preso depois disso para Roma, 4 anos depois. Lembrando que Paulo tinha uma ideia de que seria rapidinho, né? Ei, primeiro eu vou em Jerusalém, depois eu volto. Não deu certo. Deu errado lá. Ele sofreu. Ele foi preso. 4 anos depois ele chegou em Roma, verdade, mas preso. Não como queria. E muito provavelmente nunca foi à Espanha como desejava. Isso mostra que as coisas nem sempre acontecem como nós planejamos. Nem sempre acontece. Às vezes Deus tem planos diferentes para nós. Mas é interessante pensar nisso, porque, veja só, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, que são cartas que nos guiam como cristãos. 4 das 13 cartas que Paulo escreveu, adivinha onde ele escreveu? Preso em Roma. Muito provavelmente Paulo alcançou mais gente com essas cartas do que o faria se tivesse ido embora para a Espanha. Deus tem os seus planos. Deus tem os seus planos. Mas isso não nos impede, como Paulo nos ensina, a nos planejarmos, meus irmãos. Não nos impede. Ele ensina que a necessidade de planejar, de pensar bem, de calcular bem, de não se precipitar, mais sábio do que fazer e querer ter, mais sábio do que fazer o que querer, aliás,
é fazer quando tem condições de ter isso, quando tem condições de fazer. Veja, decisões precipitadas, decisões mal calculadas, decisões mal pensadas, podem afetar negativamente não apenas a minha vida, não apenas a sua vida, quando nós a fazemos. Mas essas decisões mal calculadas, mal pensadas, podem afetar a vida de outras pessoas. Pessoas ou que dependem de nós, ou que torcem por nós. Que torcem por nós, que desejam o nosso bem e que são afetadas negativamente por causa das nossas precipitações. Falta de planejamento. Deu vontade, eu fiz. Fui na fé. Na fé em quê? Onde é que a gente aprende isso, irmãos? Se planeja. Paulo se planejava. Veja que ele inicia dizendo: eu tive muitas vezes muita vontade de ir. Dá para imaginar isso? Paulo olhando e dizendo assim: eita, será que é agora que eu vou em Roma? E deixa eu olhar, não é agora, não dá para ir agora. Será que agora não, eu preciso antes passar ali, passar lá, preciso evangelizar aquele outro lugar, ou não foi colocado outro fundamento? Eita, não sei se vai dar esse ano. Anos mais tarde, Paulo diz: olha, estou escrevendo para dizer que está chegando a hora. Eu estou olhando aqui no meu planejamento, vai dar certo. Primeiro eu vou passar em Jerusalém, depois eu passo por Roma e vocês me mandam para a Espanha. Espetacular. Quando a gente não se planeja, a gente não coloca em risco só a nossa alegria, a nossa paz ou felicidade, mas de todos aqueles que dependem de nós, ou de todos aqueles que torcem por nós. É uma tragédia. Mas além de se planejar bem, eu preciso confiar nos planos de Deus. Como diz o sábio em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por isso Paulo pede aos romanos que orem com ele e por ele, para que Deus abençoe todos esses planos que ele acabou de colocar diante daqueles irmãos. É intrigante, irmãos, porque muitas das orações feitas pelo apóstolo Paulo durante todo o seu ministério, muitas delas foram respondidas positivamente pelo Senhor. Mas, meus queridos, curiosamente, parte dessas orações citadas aqui no texto não foram atendidas como Paulo esperava. Não foram atendidas assim. Mas isso não parece ser a coisa mais importante para Paulo, irmãos. Perceba o detalhe do versículo 32, mais uma vez. A fim de visitar vocês, pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. Você olha para esse texto, versículo 30 ao 33, e esse termo, a palavra, o termo a vontade de Deus, aparece como uma luz no escuro. Aparece como se fosse um texto em negrito. Se não está em negrito na sua Bíblia, risque. E deixe em destaque isso. Porque Paulo diz assim: ora para que dê certo, para que dê tudo certo. Aí ele diz: ei, pela vontade de Deus. E não é a primeira vez que ele faz isso. Lá quando ele começou a carta, no capítulo 1, que foi quando ele começou a dizer àqueles irmãos: olha, eu tenho tanta vontade de visitar vocês, ele disse a mesma coisa. Só escute, a não ser que você queira olhar, mas Romanos capítulo 1, versículo 10, Paulo disse assim, escute: em minhas orações eu peço que finalmente, eu acho graça com Paulo, finalmente, porque eu já tentei tantas vezes, né? Será que agora vai dar certo? Eu peço que finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Depois de tanto tempo, eu estou pedindo a Deus em oração, pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. Quem confia seus planos a Deus em oração, como Paulo fazia, não apenas crê que Ele pode realizá-los, mas descansa sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Confiar no Senhor não é só confiar que as coisas vão acontecer como a gente está pedindo a Deus ou suplicando a Deus, mas confiar em Deus é confiar que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. É descansar em seus planos. É descansar em seus planos. E o melhor, acredite e escute isso, sempre será a sua vontade. Feche os seus olhos. Vamos orar. Você é alguém que se planeja. Eita, como a gente precisa se planejar. Aprender a se planejar. Para não tomar decisões precipitadas. Decisões que vão afetar a nossa vida durante toda a nossa história. E não apenas a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Por causa de prazeres e vontades que não estavam no tempo de serem cumpridas.
Mas você é alguém que coloca diante de Deus também os seus planos? Ou simplesmente confia no seu planejamento, na sua tática, na sua estratégia, na sua organização? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, como é bom meditar na Tua palavra e aprender por meio dela. Aprender como aprendemos essa noite com o Teu servo, o apóstolo Paulo, Senhor. Questões tão importantes para a nossa vida, Deus querido. O Senhor nos ensinou essa noite a necessidade que temos de sermos, ó Deus, organizados em nosso planejamento, de planejarmos antes de tomarmos as nossas decisões. Oh Deus querido, que cuidado esse Teu, de nos falar por meio da maneira como o apóstolo fazia e vivia a sua vida, que precisamos fazer assim também, Senhor. Nos ensina por meio de Tua palavra, Pai. Nos ensina a sermos mais organizados com as nossas coisas, a pensarmos mais, a avaliarmos mais, a termos mais cuidado. Isso não é ausência de fé. Isso não é ausência de fé. Deus, nós confiamos em Ti. É por isso que não apenas nos planejamos, mas precisamos aprender a nos planejar e a colocar diante do Senhor esses planos. E suplicar ao Senhor que, se for da Tua vontade, o Senhor possa conceder-nos a graça de riscá-los um a um, à medida em que eles forem acontecendo em nossa vida. Faz-nos entender, ó Deus, os horizontes que o Senhor abre diante de nós como resposta das nossas orações. O Senhor tem sido tão generoso conosco. Nós pedimos em nome de Jesus, nos agracia com essa capacidade, ó Deus, de não apenas aprendermos a nos planejar, mas sobretudo, Deus, a confiar no Senhor em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.